Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu gosto muito da carta aos Filipenses porque ela foi escrita debaixo de uma salvação, de um jugo muito pesado. Paulo, ele teve a visão de um macedônio se debatendo. E então ele entendeu que era um chamado de Deus para ir para tal lugar, para que ali o evangelho fosse pregado. Mas quando ele estava a caminho e desembarcou na cidade de Filipos, uma cidade portuária, ali já uma mulher com espírito de adivinho começou a falar com ele, e por dias isso foi acontecendo, até que Deus usou Paulo para que essa mulher fosse liberta. O dono dessa mulher, que lucrava com isso, ficou muito bravo, acusou Paulo de algumas coisas, e então Paulo e Silas foram presos injustamente, foram chicoteados, e lá na prisão, eles injustiçados, olharam para o outro e falaram: e aí, você faz primeira voz, eu faço segunda? Tem duas possibilidades aí, ou eles foram muito desafinados, ou o poder de Deus foi grande naquele lugar, porque as cadeias se abriram, e então o carcereiro que era responsável por aquele lugar, defendendo com a sua vida, estava pronto para cometer suicídio, porque os presos naturalmente abriu a prisão e iriam fugir. Quando ele estava pronto para fazer isso, Paulo falou: não faça tal mal para você, estamos todos aqui. Paulo evangelizou aquele homem, e o homem perguntou: o que eu tenho que fazer? E Paulo fala: creia no Senhor Jesus, você e a sua casa, e vocês serão salvos. Uma igreja começou através da família daquele carcereiro. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, ele está reconhecendo a ajuda que ele recebeu em donativos, porque Paulo estava em uma prisão domiciliar injustamente. E ele recebeu ajuda da igreja aos Filipenses através de Epafrodito. Por isso que eu gosto muito dessa carta, porque Paulo fala justamente de alegria independente das circunstâncias. Filipenses 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim a minha tradução: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém? Assente-se por mais um momento, por favor. Olha, meu irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas morando no Brasil, isso aí não tem muita novidade falar não. Alguém aqui já foi roubado? Já foi furtado de alguma coisa? Hã? Ah, já, pastor, roubaram meu coração. Não, eu não estou falando desse tipo de roubo. Eu não estou falando desse tipo de coisa, porque aí você entregou. Eu estou falando de um tipo de furto que deixou você aí lesado. Eu já vi pessoas falando: pastor, de repente aquela pessoa chegou armada, foi tão de repente, que na hora eu entreguei, quando a pessoa saiu, eu estava espantado, aí depois veio um alívio que não fez coisa pior, e depois veio uma revolta. Puxa, estava começando a pagar. Eu tinha um boleto pela frente, tenho um boleto para frente, e ainda estou sem o bem. De alguma forma a pessoa foi lesada. E isso é terrível, isso é maligno. Isso é algo que fica, às vezes, ecoando na mente de uma pessoa. Algumas pessoas chegam a ficar traumatizadas, né? Já quando andam na rua, já andam com o pé atrás. Suspeita, algumas pessoas desenvolvem síndromes, porque o trauma, dependendo da situação, ele é gravíssimo, não é? Mas tem algo que Satanás está tentando fazer com a igreja, que é algo seríssimo. Satanás está tentando roubar a nossa alegria. Ele está tentando nos convencer de que Deus não é suficiente. Está tentando nos convencer a ter uma felicidade baseada em coisas,
em situações, em pessoas. Olha só isso. Por isso, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele faz um alerta sobre esse nível de roubo. Fala sobre a alegria que vem do Senhor. Paulo fala em alegrarmos e em seguida alerta-nos sobre os ladrões da alegria. Meu irmão, quantos aqui podem responder para si mesmo sobre as pessoas que estão ao seu redor? Na sua rotina, na sua casa, lá no seu trabalho, os seus vizinhos. Como que você acha que essas pessoas estão enxergando você? Se fosse para intitular você de algumas coisas. Presta bem atenção. As pessoas ao seu redor podem dizer que você é uma pessoa alegre? As pessoas ao seu redor, os seus familiares, podem dizer que você é uma pessoa alegre? Olha, pastor, eu não sei se eu sou uma pessoa alegre. Já me falaram que eu sou várias coisas. Mas eu não sei se eu sou uma pessoa alegre. Porque tem gente que parece que chega nos ambientes com uma nuvem escura em cima da cabeça, soltando raio. Tem gente que quando chega no lugar, parece que chega com um juízo final junto. Ó, o Apocalipse vindo ali. Não é? Já chega, meu irmão, com um caderno de anotação, já chega com o rosto carrancudo desse jeito. Por quê, pastor? Por quê? Porque parece que a sua alegria, às vezes, ela é baseada apenas nas circunstâncias. Filipenses 4 diz assim, Paulo escreve, alegrai-vos sempre no teu time. Não, né? Alegrai-vos sempre no teu dinheiro. Não, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Quando ele fala isso, é imperativo. Ele está falando como uma ordem de fé para todo cristão. É uma alegria independente. É uma alegria cristocêntrica, centraliza Cristo, fruto de uma relação ou de um relacionamento verdadeiro com Jesus. E hoje eu venho te alertar que o diabo ele quer roubar isso. Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer ver você constantemente desevangelizando pessoas. O quê? Ser cristão é isso aí, ó? Camarada com um queixo desse de concreto, parece um paver aqui. É? O cara, onde ele vai, meu Deus do céu, ele deixa a marca dele. Qual que é a marca? É da ferradura. Onde vai é coice. Ele tem um caderno de poesias chamado Indiretas. É desse jeito, ele ou ela. Porque são só comentários pesados às vezes. São só bufas às vezes. Ela ou ele. Aí a pessoa que escutar essa mensagem, está sendo gravado aqui, pode pensar, olha como as coisas são espirituais, né? Também é que o senhor não sabe o que eu passo. Não, eu só sei dizer para você que a tua fé e a tua alegria não está sendo cristocêntrica. Está sendo justamente no que eu estou alertando você. Porque essa mensagem veio primeiro para mim. Então ela veio para você também. Não tenha dúvida. Não é indireta, é direta. Porque você está aqui. E a mensagem, sabe aquelas pessoas que falam no meio do culto? Fala mesmo, Jeová. Sabe assim, aquelas assim? Pega ele, sabe isso? Não. A mensagem que é para o outro não é para mim. A mensagem de Deus vem para mim. Não é para outro, não. E quando eu faço isso, eu estou descentralizando a mensagem que é para mim para o outro. Por que Deus está me fazendo escutar isso? Se eu não estou devendo? Para prevenir. Ou está abrindo uma porta. Então, Provérbio 16:18 diz que o princípio da queda é arrogância, o princípio da ruína é altivez de espírito. Se eu não tomar cuidado, eu não estou percebendo que eu estou tomando um rumo desse jeito e estou me tornando uma pessoa pesado. Pastor, fala isso. Fala isso porque meu marido precisa ouvir. Fala isso porque minha esposa precisa ouvir. Pastor, fala isso porque eu tenho um adolescente em casa que, meu Deus do céu, pastor, esse aí foi batizado no vinagre, no limão, eu não sei. Porque todo dia está azedo. Todo dia. Meu Deus, não tem um dia. Parece que fica procurando motivo. Não é. Não é. Essa pessoa, o fato dela estar olhando a vida do ângulo errado, não significa que você
vai olhar a vida desse ângulo, porque você é cristão. E quem que ecoa mais forte dentro de você? É Jesus? Ou é alguém ignorante? É alguém que não tem conhecimento nenhum de Deus? Pastor, mas você não tem ideia, quando aquela pessoa chega no ambiente, parece que chega carregado com um demônio. Parece aquelas árvores cheias de cabrito. Chega daquele jeito. Pelo amor de Deus, pastor. É verdade. Meu Deus do céu. Então, eu venho alertar você que o diabo está tentando roubar a tua alegria, e ele usa circunstâncias, pessoas, situações, palavras. E ainda, como se não bastasse, a pessoa está lá no banho, já era para estar em paz, vai estar tomando banho e falando: eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, mas na próxima discussão eu vou argumentar isso e aquilo, não tenha dúvida, ou eu vou criar uma situação para poder falar isso. Conhece alguém assim? Meu irmão, é para isso, quando Paulo fala isso, sobre alertar, ele fala sobre a capacidade que nós temos de nos prevenir dessas coisas. É para isso que tem armas, Satanás tem armas muito sutis, mas que quando no versículo 2 diz para nos acautelarmos, significa que nós temos a capacidade de nos adiantar sobre essas coisas, porque muitas vezes, presta atenção no que eu estou falando aqui, muitas vezes nós não olhamos a situação do ângulo espiritual, e Jesus veio nos ensinar a olhar do ângulo espiritual, e é isso que faz toda a diferença. Quando Jesus nasceu, quando Jesus veio a esse mundo, quando o ministério dele foi revelado, meu irmão, o que ele veio fazer, além de salvar a humanidade? Ele veio revelar Satanás. Porque até então, pessoas que se amavam, se arrebentavam, ou como diz o Campo Largo, se arrebentavam entre si. Se arrebentavam entre si, pessoas que se amavam. Até então, uma nação guerreava sem outra, sem ter tal discernimento. E o que veio quebrar esse jugo foi o cristianismo. Tende motivos de paz. Quando depender de vós, tende motivos de paz. Quando depender de vós. Está entendendo o que Cristo está falando? O nível de importância? Então tem 3 pontos aí que eu quero passar para vocês a respeito dessa importância de prevenção, tá? De prevenção sobre esses ataques malignos. O primeiro ladrão que eu quero destacar aqui são os cães que praticam o mal. É o que Paulo fala aqui. Acautelai-vos desses cães que praticam o mal. O curioso dessa epístola de Paulo é que ele está ordenando, motivando o povo a ser alegres como uma coluna de fé. Alegres em uma esperança num Deus que mesmo fazendo a gente passar por uma fase, amanhã está resolvido. E as coisas assim, de uma hora para outra, a porta abre. De uma hora para outra, as coisas se resolvem. De uma hora para outra. Nós temos que ficar num posicionamento de fé. E posicionamento de fé, meu irmão, a palavra crer, ela vem do grego e significa posicionamento. Como que você vai ficar numa espera? Olha só, como que você acha que José ficaria numa prisão sabendo que ele seria governador do Egito? De boa, descansando. Não, daqui 2 anos eu vou sair e vou ser governador. Ficaria de boa. Mas não. Ele não sabia, mas ainda assim ele teve um posicionamento de fé. Ele serviu. Ele continuou em obediência. Ele não contradizeu ali, ele não se atropelou, aliás, nos seus princípios com relação a Deus. Tá? Então, por que fala sobre esses cães que praticam mal? Porque você já parou para pensar que o mundo está tentando convencer a gente a ser triste, a ser ansioso? O mundo está tentando convencer a gente que nada dá certo? Paulo está numa prisão domiciliar. Paulo tinha tudo para ser depressivo, cheio de síndromes, cacuete, cheio de coiseira. Ele tinha de tudo para ser isso. Sabe aqueles que vêm mordendo a orelha? Ele tinha de tudo. Porém, ele escreveu mais, mas nós temos o registro de 13 epístolas de alguém que traz encorajamento, de alguém que tem uma doutrina, isso é,
uma tradição, um costume, um princípio de estar ligado a Deus e ter respostas para esse mundo, guardando a fé, como ele diz no último capítulo que ele escreve, em 2 Timóteo 4,6, né? Olha só. Então, ele foi injustiçado, preso, e quase 2 anos ele estava ali, e mesmo assim, ele era grato, ele era alegre, ele olhava do ângulo correto. Ele não é alguém alucinado, ele não é alguém iludido, alguém mentiroso. E é o fruto do efeito da fé cristocêntrica que faz ele responder, ou ele ter as respostas para esse mundo tão abatido. Uma vez eu vi uma charge que me chamou a atenção. Eram 2 homens no mesmo ambiente, só que um estava lendo o jornal e o outro estava lendo a Bíblia. E de repente, na mesma hora, o que está lendo o jornal grita: estamos perdidos! E o que está lendo a Bíblia grita: estamos salvos! Você já deve imaginar, já deve se situar no que eu estou falando. Há pessoas que vivem aflitas porque o ambiente dos seus orifícios são tóxicos. Só escuta aquilo que deixa triste, abatido e tudo mais. Só escuta isso. E se torna um mensageiro de notícias ruins também. Se torna uma pessoa pesada. Porque a boca fala do que o coração está. Foi Jesus que disse isso. A boca fala do que o coração. Quando a Bíblia fala o coração, é a nossa mente aqui. A boca fala do que aqui, está cheio, está cheio. E a pessoa está aflita, angustiada, seja lá o que for, vai falar só que tem aqui. E quando você é preenchido pela palavra de Deus, a Bíblia, ela é um mapa que guia a nossa fé até Deus. Eu preciso entender que se eu não estudar a palavra de Deus, eu não vou aprender a olhar as coisas do ângulo espiritual. E eu vou continuar guerreando contra a carne e contra o sangue, mas não contra as hostes celestiais. Você está entendendo? Amém? O coração de alguns está cheio de aflição. Meu irmão, já pensou eu, coxa branca, basear minha alegria no meu time? Não, está na 2ª divisão. Agora esse ano eu vou ficar em depressão. Esse ano, não presto mais. Já pensou como eu, baseado nisso, como que eu ia ficar, sendo coxa branca, tendo que construir um estádio para o Atlético? Se eu nem sou atleticano? Como é que é, a Arena Lava Jato? Eu tenho que cutucar também, né? Desculpa, mas é uma brincadeira. Você já parou para pensar, se eu fosse basear minha alegria no meu país? Eu amo o meu país. Mas uma hora, quando você começa a escutar do nível de corrupção, quando você começa a escutar do nível de desigualdade, quando você começa a escutar uma série, como que você vai se alegrar? Olha as notícias que se tem. Você está entendendo? Meu irmão, eu sou pastor de igreja. Eu escuto desgraça o dia inteiro. Eu escuto pessoas tristes o dia inteiro. Eu escuto pessoas lamentando o dia inteiro. Eu pego meu celular, meu irmão, às vezes de manhã, depois da mensagem eu vejo, ou de manhã em casa, às vezes tem 100 e poucas mensagens. E várias delas são situações complicadas, e você vai direcionando pessoas. Você parou para pensar nisso? Como é que você vai ser alegre desse jeito? A não ser que você tenha uma fé, uma alegria cristocêntrica. Aonde eu for, e quem me conhece todos esses âmbitos sabe como que é. Eu sempre tenho um sorriso reservado, uma piada reservada. Eu sempre tenho uma brincadeira ou alguma coisa assim. Independente da situação, mesmo respeitosamente. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Então, meu irmão, pare para pensar se esses cães maldosos, eles não estão roubando a sua alegria. Por que você não consegue comer, filho? Porque o Bolsonaro é presidente. Por que você não consegue comer, filho? Ou filha? Porque o Lula foi solto. Por que você não consegue fazer tal coisa? Porque o meu time caiu para a 4ª divisão. Só que eu não ia falar do Paraná? O que eu acabo vendo várias vezes, uma vez eu lembro, faz muitos anos, eu cheguei numa casa, a sala da casa é gigante, a lareira parecia uma churrasqueira, aquelas de paróquia, assim.
Penso numa casa grande, bem estruturada e coisa e tal. Né? Quase que um recepcionista veio me atender ali, com o nome George. Mas pensa num povo abatido, triste e tudo mais. E às vezes, quando aqui, agora é Praça Bela Vista, mas ali eles chamavam de Morro do Juramento. E às vezes tinha casa que eu visitava ali, era de chão batido e ternite ao redor. Meu irmão, e gente que vinha na igreja até. Gente que quando vinha de lá, carregava um outro par de sapato. E quando chegava aqui, trocava o par de sapato, porque tinha um salto de barro. Lembra disso? Alguns lembram, né? E eu lembro às vezes quando eu não sobe assim mesmo. Chegava aqui, era aquele rastro de barro aqui no altar, ou na igreja. Feliz, contente. Chegava lá, uma paz transbordante. Aí você encontra às vezes hoje, principalmente uma geração que está aí, que está no quarto com ar-condicionado, com um notebook de última geração, com uma tela gigante, seu quarto com suíte, com banheira, com um chuveiro a gás, né? Torce para o Barcelona, Real Madrid, só time europeu, porque os daqui, sabe? Não. E está lá a pessoa assim, em depressão. Os pais pagando psicólogo, psiquiatras, caro. Lógico que eu não estou generalizando, é lógico que não, cada caso é um caso, mas eu estou falando só para você ver se não é você. E com a família que ama ao redor, com estrutura ao redor, a pessoa bem fisicamente, 2 braços, 2 pernas, bem de tudo, e está bravo porque quando era criança o pai não deu um pônei que queria, de aniversário. Não era esse que eu queria, pai. Você conhece alguém assim ou não? Conhece alguém que tem tudo em casa, que tem um marido que faz tudo, que tem uma esposa que faz tudo, que tem filhos abençoados, mas a pessoa sempre está assim, ó. Qual o motivo que eu vou ter hoje para fazer a tromba do pateta? Qual o motivo que eu vou ter hoje? Eu tenho que achar algum motivo. Aí já vai para as notícias, e já vai para alguma situação. Meu Deus do céu, meu irmão, Satanás está tentando roubar a tua alegria, fazendo você ser uma pessoa carregada de tensões, ameaças, desespero, dentro de um quarto, aflito, procurando o que gemer. Presta bem atenção, cheio de saúde. Você precisa entender que você está entregando os seus ouvidos, os seus olhos, a sua atenção a venenos que não só matam a sua fé, como corroem toda a sua real percepção ao redor. Síndromes são descarregadas em seguida. Síndromes. Para você ter uma ideia. Tempo atrás eu estava com uma pessoa muito amada, boa, né? Ele ou ela. Eu olhei e falei, o que é essa mão aí da Sidney Magal? Assim, o que foi? É medicamento. O que ele está tomando? Eu Zopidem, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu falei, para com essa droga aí. Mas é que eu não consigo dormir, que não sei o quê. Mas vamos fazer uma lista aqui, vamos ver como é que é a tua rotina. Não, que eu só vou dormir às 4, 5 horas da manhã. E daí você acorda a que horas? Não, meio-dia, 1 hora. Eu falei, se eu dormir 4, 5, se eu acordar 1 hora, é lógico que eu vou. Você está entendendo? E aí? Vai num parque passear. Faça algum exercício. Para de ficar vendo coisa ruim, só tenebrosa desse jeito. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Então, pelo amor de Deus, tem que abrir os olhos para a vida, porque tem pessoas que morreram em vida. Faz 3 anos que morreu e não enterraram. E fica procurando falsos paraísos, como são as drogas, por exemplo. Meu irmão, por isso nós, cristão, maior é aquele que está em do que aquele que está no. A Bíblia diz que a fé vem por onde? De ouvir o quê? Michael Jackson, Rihanna, Shrek, esses funks assim. Obrigado, Deus. Já dói já. Meu Deus, é uma repetição só no senta. Você acha que alguém que escuta isso aí, meu irmão, vai conseguir ter uma fé cristocêntrica? Vai conseguir desenvolver alguma ideia? Não, né? Pelo amor de Deus.
Nós precisamos entender esses influenciadores. E como cristão, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, a mão de Jesus, a boca de Jesus aqui, os pés dele, para melhorar a vida de pessoas por onde a gente passa. E a alegria, ela faz parte da característica de onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo está em nós, meu irmão. Não estou dizendo que você tem que ser bobão, não é isso. Inconveniente, não é isso. Eu estou dizendo, meu irmão, que você tem que ser uma pessoa ligada ao céu, e as respostas disso vão ser gratidão, contentamento, leveza, de alguém que está cuidando de tudo, por mais que a gente não tenha o controle. Eu não estou dizendo que a gente não fica triste, eu não estou dizendo que a gente não fica abatido, mas são fases da vida. Agora tem gente, meu irmão, foi há 10 anos atrás, 1873, o que aconteceu? Ah, pastor, arrancaram a unha do meu dedão no futebol. Sabe, depois daquele dia, eu nunca mais joguei, porque, o meu dedão não cresceu a unha, mas nunca mais foi eu mesmo, sabe? Daí está pesando de todo mundo. Jesus é a cura para esse mundo aflito. Jesus é a luz do mundo. Agora o cara pensa assim, aquela família ali é cristã, família aleluia. Ah, é? Eu ia falar? Então tá bom. Toda vez vem andando, onde dá, só assim. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, né? Bom dia, porque tá fácil para ninguém, né? Ai, desse jeito. Tudo que vai fazer. Ou se não é aquele assim, ó. Sempre com a cara fechada. Com seus vizinhos, com essas pessoas. Sei o quê. Tá fácil, né, irmão? Esse Brasil aí, né? Hein? Que as pessoas, né? Hein? Filho, hoje é só para dar problema, né? Ei, marido, hoje é só para... Esposa, hoje é só... Cara, esse Jesus aí eu não quero seguir. Não quero seguir esse Jesus, ele está ali. Então, eu quero fugir disso. O mundo está pesado, quer buscar uma referência de Cristo em mim, o que eles estão achando? Segundo ponto, segundo ladrão. O ladrão que nos rouba a alegria são os amuletos espirituais. A igreja de Filipos estava sofrendo um ataque judaizante naquela época. Quem que eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que permaneciam nos costumes judaicos. Isso é, cheio de ritos e regras. Algumas pessoas falam, você segue os mandamentos? São 613 mandamentos, resumidos em 10. 5 na horizontal e 5 na vertical. 5 com relação ao meu próximo e 5 com relação ao meu relacionamento com Deus. Resumidos, mas são 613 mandamentos. 300 e pouco para homem e 200 e tanto para as mulheres. Entre eles, quando a mulher está naqueles dias, ela não pode sentar, qualquer lugar que ela sentar fica impuro e blá, 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 blá. Mas nós estamos vivendo o período da graça. E quando chegar na igreja de Corinto, não, está muito largado isso aqui. Olha lá, aquela lá com o cabelo penteado para o lado errado. Não vai para o céu. Olha aquele ali que está torcendo para o time que não é do alto da glória. É da baixada. Está tudo errado. Os demônios se precipitaram aonde? Na baixada. Está tudo errado. Meu Deus do céu. Lógico que é brincadeira, né, irmão? A gente só brinca com o que a gente gosta. Se perguntar para mim um jogador do coxa, eu não sei nenhum. É verdade, não sei nenhum. Eu não ligo, mas é brincadeira. Mas olha só. Meu irmão, se você parar para pensar nessas coisas todas, essa vida legalista vem de pessoas pesadas. Pode reparar, todo fofoqueiro tem uma vida perturbada. Toda fofoqueira tem uma vida perturbada. Pode ver. Lembra da Candinha da novela? Ficou doente. Isso aí só gente do Velho Testamento que vai saber do que eu estou falando. É verdade. A fofoqueira, né? Contaram um segredo para ela. Se você falar, vai azedar para a tua família e para vocês. Não podia falar. Ficou doente, com febre, ninguém sabia o que era. Ela não podia falar. Ela só foi liberta o dia que ela abriu a boca dela. Aí ela foi liberta. Isso é uma legião de demônio ali, né? Através da fofoca. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, não é? A pessoa começa a ficar legalista. Daí ela começa a reparar nas outras pessoas. Você está vendo ali você está vendo o Lucas? Ele veio tocar aqui na igreja agora, ali, ele está de chapéu. Chapéu do Fala Mansa. Isso é pecado, porque é do mundo.
Não é? Olha a camisa do pastor Jefferson ali, né? Do Agostinho. Imagine só, Agostinho Lee. Ele também é japonês, com cabelo de jet li. Agostinho Lee. Quando um homem brinca com o outro, ele está dizendo, eu te amo, cara. Assim. Mas, aí a pessoa legalista, ela está pesada, ela começa a cobrar o outro. Aquela ali cortou, o cabelo dela não estava daquele tamanho, você já reparou? Cortou 4 dedos. A pessoa legalista começa a medir. Então a igreja de Filipenses, eles estavam correndo um risco de perder a graça cristã, a alegria cristã. Sabe como é que é o julgamento da graça? Ele é diferente do julgamento da lei. O julgamento da lei é isso aí que nós estamos vendo. 613 mandamentos. O julgamento da graça não é assim. Nós não seremos julgados pelos mandamentos. Nós seremos julgados na medida em que nós julgamos. Isso também não nos dá liberdade de ficar só não julgar. Não é isso. Mas o julgamento pela graça, ele tem muito a ver, porque Jesus disse, na mesma medida em que você medir, você será medido. Na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. É isso aí. Mas esse legalismo, ele traz um peso para todo o ambiente. Você já reparou que pessoas que falam de intolerância são as mais intolerantes que se tem? Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos gays. Sou pastor. Eu vou na casa de recuperação lá, tem um monte. Outros lugares também. Esse tempo atrás eu estava numa república. Tinha bastante lá também. E converso com eles. Só que eu tenho meu posicionamento. Isso intimida. Isso intimida naturalmente. Mas pastor, não pode se usar a palavra homossexual. Não pode, pastor. O que isso está falando? Quando eu estou falando, todo mundo está com o olho assim. Cuidado, você está andando numa linha. Porque está virando uma ditadura. Um legalismo. Está virando uma coisa. Só que sabe o que eu percebo em alguns ambientes? Que o preconceito é justamente o contrário. Quando eu chego primeiro que eu não tenho cara de pastor. Né? E quando eu chego às vezes no ambiente, e as pessoas falam, isso aí é pastor. Já fica todo mundo meio assim, olhando como diz o Galdério, de revesguei. Medindo. Tudo. Por quê? Porque a intolerância não está aqui. A intolerância não está aqui. Você está entendendo? Aí você vai ver isso de várias coisas, de coisas que não tem lógica, porque geralmente o intolerante, ele fala, eu não vou na igreja porque aquele povo lá é muito pesado, aquele povo julga aquele povo. Você quer se basear em coisa errada para você fazer coisa errada? Por que você não baseia naquilo que é correto para você fazer o que é correto e ter resultados bons? Porque na igreja é um lugar de pessoas machucadas buscando a cura. Não é? Poxa vida! Eu lembro de um rapaz, foi ganho para Jesus, inclusive conversou comigo, o pastor, vou voltar a membrar com vocês aí em janeiro, o André Prego. E eu lembro que ele se converteu, e daí ele foi para uma igreja, ele não tinha carro, né? E daí eles começaram, ele se juntou ali com um líder de jovens, ele e a esposa dele, para fazer um trabalho com jovens maravilhoso. E daqui a pouco, o ano que era aquele ano, sabe, 2000, 99, 2000, 2001, que tinha aquele pessoal com aquelas camisas largonas, assim, com a manga aqui, escrito 89, 78, com aquele lenço aqui amarrado de lado, com um urso aqui, andava ponto e vírgula, andava assim, né? Assim. E daí aquele povo começou a encher a igreja. Aqueles piercing que parecem um prego de ripa aqui, aí vão falar com você assim. Começou a encher a igreja. Aí ele falou que ele estava olhando para a porta e tinha um casal de diácono na porta que quando o povo estava entrando, um olhou para o outro e tão santo que era, faltou um conversar em língua estranha com o outro. Um olhou para o outro e falou, essa igreja já foi melhor frequentada, né? Ela, essa igreja foi melhor frequentada. Aí eu olhando para ele, você lembra assim, meu Deus, esqueceu do jeito que vieram. Tiveram que mirar a porta da igreja de tão bêbado que estava. Esqueceu quem era. Você está entendendo? Meu irmão, essa falta de humildade vai trazer queda, arrogância. Você lembra aquela vez, Jefferson, que veio um grupo? O André trouxe aquele grupo aqui. Meu irmão, eu tinha acabado de assumir a igreja. Sabe aquele terninho xadrez que abotou do lado, assim? Daquele lá mesmo. Aquele terninho xadrez, abotou do lado, gravatinha, barba feito no açougue mesmo, que tirou tudo aquela vez, branco, com a sobrancelha de carvão.
assim, e procurando falar as coisas na terceira pessoa para não errar, porque o julgamento era pesado, o julgo era pesado, né? Vós me sei, blá blá blá. Aí eu trouxe aqueles jovens lá para ministrar o louvor. E era para ministrar o louvor. Aí de repente veio um Marlão com contrabaixo. Marlão era grandão, fez redução agora, né? Aquele que tinha, ele era o César que tinha engolido o Menotti lá, o Fabiano, né? Desse tamanhão assim. O Marlão chegou com aquele contrabaixo, que o contrabaixo dele estava para cima, assim, ó. E ele encostava. Aí de repente, pensei que ele ia ministrar o louvor. Sabe aquele louvor bem pautado? Não! Eu estava olhando aqueles velhinhos na igreja, um irmão com muleta, né, a irmã Taíde, outros irmãos, ele veio assim, todo mundo aqui para frente, todo mundo aqui para frente, todo mundo aqui, todo mundo no chão, todo mundo, agora vamos lá, parecia show do Sandy Júnior, vamos pular, desse jeito, na Santa Ceia, vamos pular, aí de repente o Jefferson estava na porta, era diácono, o Jeff Lee, estava na porta, aí uma mulher pegou e levantou, não é, Jefferson? E falou bem assim, eu não vim aqui para ver isso. E foi saindo. E o Jeff Lee na porta falou assim, Jesus veio para os doentes. E ela saiu. Na outra semana ela voltou. Daí eu falei, eu estava ministrando louvor na outra semana. Eu ministrando louvor, quando eu falei, eu vou andar e vou ministrar no meio desse povo, na hora do louvor. E quando eu desci, estava andando, fui chegando perto daquela mulher, foi manifestando nela um espírito de lambada. Começou a manifestar um demônio ali, verdade? Verdade, começou a manifestar um espírito ali. Quase que eu falo, vai ordinário, igual aqueles axé. E foi expulso aquele demônio. E depois eu conversei com um casal. Porque o legalismo era muito forte. Isso impedia eles de serem felizes e tolerantes. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque algumas pessoas olham e falam, não é possível. Deus não é alegre, Deus não sorri. Quando eu estudei com um pessoal, eu me converti com 16 anos, né? E eu estava com um rapaz ali que ele fazia parte de uma seita de William Branham, que fala que a mulher teve relação com a serpente. Aliás, Adão teve relação com a serpente e a mulher é fruto disso. A mulher teve relação com a serpente e o que veio de descendência dela, por exemplo, Caim é fruto disso. Olha só. E falam absurdos por ignorância forte mesmo. E um dia eu estava com ele ali na sala de aula, e dava risada e conversava, ele olhou para mim e falou, cara, eu não consigo imaginar Deus sorrindo. Eu não consigo imaginar Deus abrindo assim o sorriso e falando, como você imagina Deus, cara? Isso me lembrou muito do jovem rico, que quando ouviu Jesus pegando uma criança no colo, e disse assim, olha, vocês querem herdar o reino de Deus? Vocês têm que ser como uma criança assim, a simplicidade de uma criança e tal. E de repente, ele criou coragem e ele foi falar com Jesus. O que eu preciso fazer? Jesus fala dos mandamentos, ele fala, não, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, mas por que, em outras palavras, por que eu não sou feliz? Por que eu não... O cara estava perdido dentro do templo. A ótica que tinha sobre Deus era totalmente errada. Porque imagina Deus com uma cara, com um queixo de paver, assim, não era de paver, paralelepípedo, com um chicote na mão, com uma sobrancelha levantada, uma baixa assim, sobrancelha de dragão chinês, esperando alguém errar para ele descer um chicote na calcanhar, na sola do pé, nas costas. Errou! Você está entendendo? Com uma ideia de Deus assim, um jugo pesado. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Esses apegos da tradição religiosa, como se a salvação dependesse disso, traz uma escravidão absurda. Isso começa a levar pessoas com tipos de amuletos espirituais, apegos espirituais absurdas. Tinha um rapaz, cara, que a minha escova de dente é ungida, o travesseiro que veio do céu foi ungido também, ninguém encosta. Uma perturbação de tudo, sabe? Você conhece alguém que vive um legalismo religioso absurdo? Pelo amor de Deus. Então, algumas pessoas chegam a transformar a oração, que tem que ser algo sincero e aberto com Deus, em uma repetição, em alguma coisa decorada, como se Deus quisesse ouvir palavras bonitas, como se Deus quisesse ouvir, meu irmão, coisas repetidas, oração, uma poesia de alguém. Deus quer um coração aberto, apenas isso, para Ele sarar.
E daí eles acabam substituindo Deus, ou a atenção que deveriam dar à sua palavra e comunhão, por qualquer outra coisa tecnológica, filosófica, e que leva essa pessoa cada vez a ficar mais isolada e triste. Nós não fomos feitos para viver isolado, para socializar. Mas para a gente conseguir socializar, a gente tem que ser humilde, tem que conviver, tem que aprender a perdoar. E nenhum de nós, meu irmão, nenhum de nós vai ser feliz sozinho. Nenhum de nós vai ser contente, porque nós precisamos uns dos outros para vencer. Pessoas que desistem de cultuar a Deus, talvez, em um caminho desse, esqueceram do Salmo 122, do verso 1, que diz: alegrei-me com o que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não perca o seu ritmo de fé. Cuidado com a liturgia vazia, sem a espontaneidade do Espírito Santo. Cuidado com isso. Alguns deixam a Bíblia aberta num cômodo da casa, como se fosse energizar a casa ou trazer algo desse tipo, por questões religiosas apenas, mas não tem ideia do conteúdo, e que a postura daquele conteúdo vai trazer tal proteção. Então, meu irmão, será que já leu a Bíblia? Deus quer restaurar a comunhão contigo. Deus quer restaurar. Pastor, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso. Pois é, dependendo do resultado da tua vida ou da ausência de paz, dá para se entender isso, porque está desonrando, desobedecendo a Deus quando se fala de palavra. Terceiro ladrão da alegria, é o tribunal do coração. O versículo 9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sabe o que é interessante? Olha só. O nosso coração é um falso juiz. Vocês lembram do Guilherme de Pádua? Todo mundo lembra, né? Matou Daniela Pérez em janeiro de 93. Lembra? Foi uma questão injusta e coisa e tal. Mas sabe o que é interessante? Não, tem que condenar, tem que fazer. Eu acredito que sim, tem que pagar perante a sociedade, segundo a lei, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas para algumas pessoas, nunca vai saciar nada, porque não tem conhecimento, ideia nenhuma sobre a palavra perdão. Pastor, mas tem que ser justo. Isso, tem que ser justo sim. Mas com os outros? E se fosse o teu filho? E se fosse você? Porque o meu filho eu sei explicar, mas ele não é uma pessoa má, ele cometeu um erro, mas ele não é que isso e... Então, quando é o filho dos outros que atira com estilingue uma pedra, é uma coisa. Quando é o meu filho, é outra coisa. O nosso julgamento, bem da verdade, é muito raso. O nosso julgamento, na verdade, ele é muito torto, baseado na nossa vaga experiência de amor. Há pessoas que também têm um coração, um tribunal no coração muito pesado, porque ainda não se desligou de algo ruim que aconteceu lá no passado. Meu irmão, olha para cá. Quem de nós teve um passado fácil? Ninguém de nós teve um passado fácil. Todos nós tivemos situações, às vezes até traumatizantes, mas algumas pessoas decidiram ter respostas hoje simplesmente baseadas no sentimento do passado. Caminham na vida olhando para aquilo de ruim que aconteceu, não desfrutam o presente e estão estragando o futuro. O papel de Satanás é nos lembrar do passado. O papel de Deus na nossa vida é nos fazer enxergar a promessa lá na frente. E baseado naquilo que está o teu coração, vai determinar o teu comportamento hoje, a tua alegria hoje, a tua esperança hoje. Amém? Presta bem atenção. Algumas pessoas desenvolvem uma crítica que não constrói nada. E só deixa rastros amargos. Críticas que não constroem nada, só deixam rastros amargos. Esse tribunal tem roubado a alegria de muita gente. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Isso é, por várias vezes, aliás, de forma angular ou até celestial, todas as vezes, nós não sabemos julgar como convém.
Por isso que Deus fala assim para nós. Na medida em que você julgar, você vai ser julgado. Por prevenção, seja cauteloso. Porque o coração com esse tribunal que rouba a alegria, deixa a pessoa com um coração suspeito sempre, perturbado sempre, descrente sempre. E uma pessoa desse jeito não tem como ser feliz, não tem como ser uma pessoa leve. Você conhece alguém que sempre está pesado, porque não descansa, porque sempre está, pastor, mas eu vivo com a impressão de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque você não se desgrudou ainda de alguma coisa traumatizante. Cuidado, tá? Isso é por várias vezes, aliás, de forma, falta a gente olhar as coisas do ângulo de Deus, do ângulo espiritual. Descansaríamos muito mais se confiássemos na justiça de Deus em vez de vingança. Não é? Porque a vingança, ela não sacia. Ninguém é perfeito. Ninguém de nós é perfeito. Nós iremos errar com pessoas e também irão errar conosco. Sem o exercício do perdão, a comunhão com Cristo, ela fica comprometida. Nem a oração, ela é ouvida, para você ter uma ideia. Tá? E também nós não somos perdoados se não perdoarmos. Nós não nos parecemos com Deus quando nós oramos. Nós não nos parecemos com Deus quando nós louvamos. Nós nos parecemos com Deus quando nós perdoamos. Isso é um cristão. Então pare de carregar o mal contigo. Pare de carregar essa doença contigo. Pare de carregar esse rancor contigo. Porque esse rancor é um buraco negro. Ele vai consumir no teu casamento. Ele vai consumir no teu relacionamento com os filhos, com os pais. Esse rancor, ele vai tirar você da igreja. Esse rancor, ele vai afastar você de tudo e de todos. E vai estar igualzinho aquela música do Fruto Sagrado. Estava lá eu, escondido e armado contra tudo e todos. Ainda bem que ele diz na música, né? Mas o seu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida. Porque se dependesse desse trauma, a pessoa fica pesada. Sabe aquela música que diz que você diz que os seus pais não te entendem, mas é você que não entende os seus pais? Tem uma lógica muito forte. A pessoa que ela só olha para o seu vitimismo, a sua dor, ela não vai conseguir entender ao redor. Não consegue entender outros ângulos, só a sua injustiça. Ela vê ou ele vê o mundo de uma forma só injusta. Não consegue ter paz e ainda perturba todo mundo. Até o ponto que as pessoas nem escutam mais ela e nem escutam mais ele. Porque todo lugar que vai, todo lugar que sai, é com uma história de vitimismo. Não para nem um emprego, não para em uma família, não para em lugar nenhum. Tá? Presta bem atenção no que eu estou falando, porque esse tribunal do coração é uma consciência. E isso é cobrado constantemente. Tá? Presta bem atenção. Pare de carregar esse rancor. Tem pessoas que levam esse rancor para as férias. Já viu isso aí? Pagaram um cruzeiro para ele e para ela. Estão lá na Europa, vendo aquelas praias gregas, passando por Portugal. Que maravilha e coisa e tal. Mas olha para ela, ela está como? Queria tanto que o Orfeu tivesse aqui. Mas era um cachorro, já morreu, faz tempo, faz 10 anos que nós enterramos ele. Mas tadinho, ele gostava, carregava ele. Meu Deus, e fica lá. E ele está lá, cara, na Europa, passeando, e não sei o quê, mulher feliz, e ele está lá, daquele jeito. Mas sabe o que é? Aquele cara me deve. Aquele cara me deve, aquele cara não me pagou. E aí ele fica postando foto no Instagram. Olha aqui! Olha aqui! Ele no estádio, vendo um jogo do inimigo. Olha aqui! Desse jeito, sempre com o coração rancoroso, vai fugir da alegria, vai fugir da paz. Isso tem roubado a alegria de muita gente. O pastor Hernande Dias Lopes, da Presbiteriana, ele conta que o seu irmão de 26 anos foi assassinado a facadas por uma pessoa muito próxima a eles. Uma pessoa que chegou a morar com eles, inclusive. Foram 11 facadas. Ele disse que ele perdeu a sua alegria.
E um dia ele estava lendo a Bíblia, lá em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, que fala de um homem que devia para o rei 10.000 talentos. E trazendo para a atualidade, mais ou menos, eu estava vendo num estudo a respeito disso, equivale a 35 mil quilos de ouro. Cara, 35 toneladas de ouro. Isso é algo impagável. Impagável. E ele está diante do rei, que representa Deus, e o rei diz para ele o quê? Então tá bom, eu vou perdoar a tua dívida. Pode ir, você não vai ter como pagar mesmo. Então, em outras palavras, quando alguém perdoa, está falando, eu pago essa dívida para você. E o cara saiu dali. Quando ele sai dali, ele encontra um outro homem que estava devendo para ele 100 denários. 100 denários, eu estava estudando, significa 400 reais. E a Bíblia diz que esse homem pulou na garganta do cara e falou, paga-me até o último centavo que deves. E então foram caguetar para o rei. Ô rei! Daquele jeito, cagueta geralmente é assim, né? Ô rei! Ah, meu Deus, nós tiramos lá o Leônidas, né? Ô rei! Chegaram lá, ô rei, o cara acabou de enforcar o outro lá que devia. O rei levanta do trono, bate assim e fala, pode prender ele e jogar lá, porque ele já esqueceu do perdão que eu dei para ele. É isso que Deus está falando para a gente. Se você não perdoar, mas foi horrível, ó rei, foi horrível. Se a gente não perdoar, Deus não vai nos perdoar. Mas você não sabe o que eu passei. Você podia pagar a dívida? Você podia? Não. Se você não perdoar, você nunca vai conseguir desfrutar dessa alegria que eu estou falando aqui. Você não vai conseguir ter vida. Você não vai conseguir viver, aproveitar nada. Isso vai consumindo, vai te dando doença. O pastor Hernandes descobriu algo que ele deveria buscar. Perdoar como Deus perdoa. Deus não cobra a dívida de nós. Você precisa depositar suas mágoas diante de Deus. Precisa ser curado, porque é natural eu e você nos machucarmos. Ficarmos bravos, ou seja o que for. Mas nós precisamos depositar isso naquele que resolve. Somente coisas que nós não podemos expressar para pessoas, ou nós não conseguimos expressar para as pessoas. É a oração que Deus mais ouve, quando nós abrimos a boca para Ele. Tá? Então, eu preciso que você entenda que em 2022, não vai depender do teu ao redor, não. Vai depender da forma como você está olhando o mundo, porque olhando as pessoas, olhando o mundo, seja o que for, isso vai trazer um outro tipo de sentimento, comportamento, decisões para a nossa vida. Presta bem atenção, porque às vezes parece que o ambiente está carregado. Às vezes você precisa se retirar. Às vezes você precisa colocar um louvor. Mas você está triste, não vai colocar aquele louvor que só fica, eu me rendo a ti. Meu irmão, ninguém fica triste escutando um fandango. Eu nunca vi ninguém triste escutando um fandango. Coloca lá um Opus Dei, sei lá. Eu estou dizendo, não, mas ninguém fica triste. Coloca lá, daqui a pouco a pessoa já está assim já. Ó. E essas músicas são boas para limpar a casa. Agora quando a pessoa coloca lá, estou meio triste, vou colocar lá um, eu me rendo. E o piano lá embaixo, parece que ele está tocando lá embaixo o piano assim. Da pessoa, tem tempo para tudo, né? É lógico que tem tempo para tudo, é uma música celestial. Eu gosto, às vezes, para orar. Mas o que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que você precisa se ligar a Deus para ter as respostas de Deus. Você acha que Deus é triste? Você acha que Deus está no trono dele, magoado? Aquele cara me devia. Satanás, ele é ingrato. Era Lúcifer, é ingrato. Você acha que Deus está assim? Deus está em nós. E você acha que ele está assim em nós? Não. Paulo disse algo bem interessante, né? Ei, deixa para lá algumas coisas. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Bola para frente. Jesus quer te curar. Ele quer trazer alegria no teu coração, independente das circunstâncias. Se liga no alto, meu irmão. Cuidado com esses ladrões da alegria. Eu não estou dizendo que o fato de você ser alegre vai inibir você de responsabilidades. Tem gente lá no trabalho que não dá para você ficar mostrando os dentes toda hora, não. Não é isso que eu estou falando, gente. Eu não estou falando de postura.
Eu estou falando de felicidade e contentamento que vem de Deus, isso sim. Eu preciso que você entenda isso, porque você vai ter o melhor ano da tua vida até então, se você entender esse princípio aqui. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa firme e alegre, todo mundo quer estar perto de uma pessoa que não machuca, que cura. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Mateus 7,49. E todos se alegravam da doutrina de Jesus, porque não era como os fariseus, não era como esses legalistas. A multidão seguia a Jesus, porque o próprio Jesus falou: está pesado? Está sobrecarregado? Vem até mim. Venha até mim, e eu vou aliviar você, mas com uma condição: me conheça. Eu sou manso e humilde, e aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Tem gente que é o seguinte: leva o evangelho errado. Leva o evangelho errado, porque para onde vai, leva peso, leva crítica, descontentamento e tudo mais. E depois reclama. Mas Jesus está chamando você para ser representante dele, nessa certeza cristã. Eu não tenho dúvida disso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Chame Deus para te ensinar a perdoar. O que está roubando a sua alegria? O que está roubando a sua alegria? Porque eu quero orar por você. E Deus vai revelar para você o que está roubando a sua alegria. Deus vai revelar para você o que está roubando a tua alegria. E se você pensa assim: pastor, o que está me roubando a minha alegria? É aquela pessoa, é aquele comportamento. Pois Deus está falando para você se imunizar, porque Ele vai cuidar daquela pessoa, daquela situação. Está entendendo? Desde que você aprenda a se relacionar com Deus em oração. Desde que você aprenda pela palavra dEle que você pode descansar nele. Porque Ele é o nosso pastor. Porque nada nos faltará. Significa que Ele está no amanhã nos esperando ali. E eu quero orar por você agora. E você vai colocar a mão no teu peito. Isso. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. O que está tirando a tua paz? O que está tirando a sua alegria? Eu vou orar por você. O Senhor Jesus vai te mostrar. E em seguida, meu irmão, você vai pedir para Deus graça, entendimento e alegria do Espírito Santo. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, o Senhor conhece o passado, o Senhor sabe do que essa pessoa está passando agora e sabe o que virá amanhã. Sabe das limitações, sabe, Pai, dos pontos fracos, mas o Senhor chegou no meio do caos uma vez e disse: que haja luz. E nós estamos pedindo ao Senhor que venha esclarecer a vida dessa pessoa que não sabe separar água da terra, céu da terra. Essa pessoa que não pode trazer vida às situações, porque toda a sua atmosfera está um caos, o seu coração está um caos, as suas referências são tenebrosas. Então, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor derrame da tua graça poderosa, para que essa pessoa consiga identificar os inimigos da sua fé, os inimigos da sua alegria. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esquadrinha essa mente, esse coração, meu Deus, e traz os olhos dessa pessoa aonde há esperança, meu Pai. Guie essa pessoa num louvor que tira os olhos da derrota e mira os seus olhos para onde há solução. Estende uma escada do céu e derrama cura sobre esta mente que estava tão intoxicada pelas más notícias, pelas situações ruins. Porque Satanás está tentando furtar essa pessoa de uma forma muito rasteira há tanto tempo. Mas hoje, Senhor, hoje, a tua palavra diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. E hoje uma batalha se iniciou, porque batalhas sempre cercam o surgimento de milagres. E hoje o milagre no semblante dessa pessoa, no comportamento, nas palavras dessa pessoa irão acontecer. Em nome de Jesus, será um ano de alegria, será um ano de resultados, será
o ano de felicidade, será um ano de palavras que curam, de comportamentos que melhoram, meu Deus. Tira esse peso, esse fardo, faz essa pessoa identificar, Senhor, para que entregue diante do Senhor e descanse. Assim, meu Deus, nós repreendemos todo comportamento maligno, toda influência diabólica, meu Pai, toda iniciativa do inferno que tentava pegar brecha nas respostas de uma pessoa, na perturbação de tudo, e nós estamos colocando por terra em nome de Jesus. E estamos agradecidos ao Senhor pela tua presença, pelo teu discipulado e por nos encaminhar. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Cuidado com os falsos paraísos, cuidado com as anestesias de fim de semana. Jesus Cristo, Ele tem a alegria perfeita para você, e eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida mesmo. Essa simplicidade, ela vai trazer para você uma outra realidade de respostas, tá? Com certeza. Amém, povo?